Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 20, né? Dia 20/11, sexta-feira. Dia 20, sexta-feira. Vamos continuar aí falando sobre terremotos, abalos sísmicos, né? Na página 322, pessoal. Eu estava falando lá sobre a ocorrência e intensidade dos terremotos. Então, a maioria desses abalos sísmicos são causados por choque, né, entre as placas tectônicas. Nós vemos que as placas podem se movimentar de várias maneiras, né? Elas podem se movimentar assim, podem haver um choque realmente, só encostar, pode se afastar, causando espaço dos dois lados. Então, esses terremotos, esses abalos sísmicos, acontecem devido ao choque, tá? Entre as placas. Elas não só se afastam, mas elas chocam realmente. Aí acontece o abalo sísmico, tá? Ou também pode ser causado também, pessoal, por grande quantidade de gases que se deslocam de um local. Quando a gente tem um deslocamento de uma grande quantidade de gases, também pode ocorrer esses tremores, tá? Mas, pela movimentação das placas tectônicas, são assim, com intensidade maior do que quando acontece pelo deslocamento de gases, tá? Na superfície terrestre, esses terremotos eles se manifestam por tremores e deslocamento mesmo do solo, né? O solo abre, se desloca, né? Por isso que causa tanta destruição. Mas pode acontecer também do epicentro estar localizado no fundo dos oceanos, né? No fundo de um oceano, tá? Aí ele vai deslocar uma grande quantidade de água que nós chamamos de tsunami, tá? Então, vamos ver o que ele está falando. Olha lá. Ocorrência e intensidade dos terremotos. A maioria dos abalos sísmicos é causada por choques de placas tectônicas. Outros motivos podem ser o grande deslocamento de gases, atividades vulcânicas e ação antrópica. Já falei para vocês que a ação antrópica é a ação do homem, né? Pode ser explosões, rupturas de barragens, mineração, extração de fluidos do subsolo e outras coisas. No entanto, os terremotos causados pelo movimento das placas tectônicas são os mais intensos e têm maior alcance. Em alguns casos, os movimentos da crosta terrestre são praticamente imperceptíveis. Em outros, são abruptos, principalmente nos limites das placas tectônicas, causando consequências diversas. Entre eles, destacam-se os terremotos, além da presença de vulcões ativos. Página 323. Na superfície da Terra, os tremores manifestam-se por meio de tremores e deslocamento do solo. No entanto, quando o hipocentro de um grande terremoto está localizado no fundo oceânico, ele pode deslocar uma grande quantidade de água em virtude da energia transferida e formar um tsunami. As áreas com maior atividade sísmica do planeta estão localizadas no Círculo de Fogo, ou Anel de Fogo, no Pacífico, tá? Território formado por uma série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas. Os mapas que mostram a localização dos epicentros evidenciam a grande concentração dos sismos nos bordos da placa do Pacífico. Em virtude disso, os terremotos estão distribuídos nas regiões de instabilidade tectônica em que ocorrem os
vulcanismos e a formação de cadeias montanhosas, tá? Então, nós estamos vendo ali, ó, tem uma imagem ali, onda formada na Tailândia, né, pelo tsunami do Oceano Índico, em 2004. Olha o tamanho da onda ali atrás, pessoal, perto dos coqueiros ali. Horrível, né? Meu Deus, imagina. Esse círculo de fogo aí, pessoal, que é do Pacífico, é uma zona de elevada instabilidade geológica, tá? Vocês vão ver isso daqui em geografia. A professora vai explicar melhor esses mapas aí, porque eu realmente não sou muito... não entendo muito desses mapas, tá? Dessas localizações. Mas nós estamos vendo aí o círculo de fogo, é toda essa parte aí, ó, aonde está em meio que laranja aí, né? E as principais fossas oceânicas em azul aí. Então é só observando aí no mapa que nós vamos vendo aí aonde, né? Olha ali, Japão, né? Tá ali, ele ocorre onde? Em volta do Oceano Pacífico, né? Continuando, página 324. Com mais de 40 mil quilômetros de extensão, o Círculo de Fogo situa-se oeste das Américas e a leste da Ásia e da Oceania. Esse círculo é formado por uma série de fossas geológicas encontradas no fundo do oceano, onde estão alguns dos pontos mais profundos da crosta terrestre, como a Fossa das Marianas. Sua formação tem relação com o encontro de várias placas tectônicas, o que faz dessa região uma zona com forte presença de terremotos e tsunamis. O Círculo de Fogo existe porque a sua área é a que mais apresenta encontros entre placas tectônicas, o que explica a sua instabilidade. Curiosamente, essas atividades geológicas atingem boa parte da área mais povoada da Terra, a Ásia. Por esse motivo, há registros de muitas tragédias nessa região. Em virtude dos conhecimentos científicos desenvolvidos por meio de estudos sobre a dinâmica das placas tectônicas, atualmente é possível mapear e elencar as zonas de maior risco para a ocorrência de eventos naturais relacionados às atividades do Anel de Fogo do Pacífico. Isso é importante no sentido de melhor alertar as populações sobre a ocorrência de tsunamis e terremotos. O Japão, por exemplo, tornou-se uma referência em arquiteturas resistentes ou adaptáveis a terremotos e tsunamis. Ou seja, o Japão, por ser um país muito atingido, né, tanto por terremoto como por tsunami, eles realmente, há muito tempo, eles desenvolvem, né, várias maneiras para poder se protegerem, né, com locais adequados, né, com casas que resistam, né, ao tsunami, a um terremoto, mas é claro que tudo isso sem ser de grande intensidade, né? Porque se for de uma intensidade muito grande, nem o que os japoneses fazem dá certo para poder haver uma destruição menor. Tem um jogo rápido aí, pessoal. Vamos fazer esse jogo rápido juntos? Ele diz lá: o que é Círculo de Fogo do Pacífico? Vou responder para vocês o que é o Círculo de Fogo do Pacífico. Meu Deus, pessoal.
trovão aqui que... Vamos lá. Coloque aí. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma zona de elevada instabilidade geológica com aspecto... Então, é uma zona de elevada instabilidade geológica com aspecto de curvatura em ferradura, que contorna parte do maior oceano do mundo. Bom, com mais de 40 mil quilômetros de extensão, situa-se a oeste das Américas e a leste da Ásia e da Oceania. Vou repetir. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma zona de elevada instabilidade geológica com aspecto de curvatura em ferradura que contorna parte do maior oceano do mundo. Com mais de 40 mil quilômetros de extensão, situa-se a oeste das Américas e a leste da Ásia e da Oceania. Pessoal, vou continuar aqui com a aula aqui, mas se continuar com muito trovão e relâmpago, eu vou parar de gravar, tá? Então, se eu parar de repente, vocês já sabem o porquê, tá bom? Mas continuando aí, vamos ver se dá pra gente fazer mais uma parte aí, pessoal. Pelo menos uns 22 minutos de aula aí. Se eu parar de repente é por causa dos trovões aqui e relâmpago, tá? Vamos lá, página 324, tsunamis. Então, pessoal, nós sabemos que esses tsunamis, eles podem ser causados por terremotos, deslizamento de sedimentos, né, deslizamento de pedaços de rochas, tal, por submarinos, erupções vulcânicas, furacões, impactos que podem ser causados por meteoritos, asteroides, tá? Mas existem os principais fatores, né, para que ocorra a formação de um tsunami, tá? Então, ele está determinando aqui, ó, tem vários fatores aqui. Eu vou só ler essa parte aqui para vocês, pessoal, por causa desse temporal que está vindo aí, eu aqui gravando. Eu não gosto de ficar com o meu equipamento ligado em meio a um temporal. Vamos lá. Os tsunamis podem ser causados por diferentes processos, incluindo terremotos, deslizamentos de sedimentos em taludes submarinos, erupções vulcânicas, furacões e impactos de meteoritos e asteroides. Essa variedade de processos faz com que eles possam ocorrer em praticamente qualquer região costeira do mundo, até mesmo às margens dos mares interiores e dos grandes lagos. A causa mais frequente de tsunami são os terremotos em fundo oceânico, ainda que nem todos desse tipo causem esse fenômeno. Começa os principais fatores que contribuem para a formação de grandes tsunamis sismogênicos. Então, vamos começar a ver aí, ele colocou aqui 4 fatores para causar esse tsunami. Primeiro lá, terremotos de grande magnitude em fundo oceânico com hipocentro raso que transmitem parte significativa de sua energia para a água do mar. Quanto mais raso for o terremoto, mais energia será transmitida para a água e, consequentemente, maior será o tsunami. A energia dos terremotos profundos é dissipada em ondas sísmicas no interior da Terra. Um outro fator.
Existência de uma espessa lâmina de água sobre o epicentro do terremoto. Quanto maior for o volume de água deslocada, maior será o tsunami. Terceiro fator: terremotos com rupturas e deslocamentos de blocos rochosos em falhas. Os terremotos submarinos desse tipo são os mais eficientes na produção de tsunamis, pois tendem a causar soerguimento do fundo oceânico e subsidência, ou seja, afundamento, das regiões litorâneas. O quarto fator aí: a proximidade do foco do terremoto em relação à costa não influencia na magnitude absoluta do tsunami, mas os tsunamis são maiores e mais destrutivos nas regiões costeiras, próximo ao seu foco. Ondas de tsunami, pessoal. Essas ondas aí de tsunami, pessoal, elas ocorrem muito rápido, tá? Só que elas ocorrem em águas bem profundas. Vamos ver aí. Quando elas chegam lá a águas rasas, a gente diz lá o raso 15 metros. Então não vai pensar que o raso é menos que 15 metros. Estamos falando em questão de ondas de tsunami. Então são ondas enormes, tá? Vamos ver o que ele está falando. O deslocamento de onda de tsunami é muito rápido em águas profundas, cerca de 800 metros por segundo, mas perde velocidade quando as ondas chegam às águas rasas, cerca de 15 metros por segundo. Além de terem efeito retardado, as ondas de tsunami são compactadas quando atingem o litoral, ou seja, há um aumento de sua amplitude, ou seja, altura, e um encurtamento de seu comprimento de onda. A altura pode chegar a vários metros em relação ao nível médio do mar. Ao avançar sobre o terremoto costeiro, as ondas de tsunami perdem velocidade pelo atrito com objetos, construções, árvores, e pelas irregularidades da topografia. A chegada do tsunami é percebida por um grande recuo da ilha de ondas, abaixo da ilha da maré baixa. Aí, pessoal, tem lá na página 326, tem uma obra aí que está no museu, é uma obra de arte aí, onde você tem uma onda, Tá? Ele coloca lá, tipo barco, E tem dois tipos de onda aí. A grande onda, o nome da obra é A Grande Onda, tá? Onde ele registrou, o cara deve ter registrado, uma grande onda num tsunami, fez uma foto, sei lá, e daí depois ele fez essa pintura, essa obra aí, tá? Ele está dizendo lá, raio-x da obra. Vamos ver o que ele está falando aí, pessoal. A grande onda de Kanagawa é uma das gravuras tradicionais japonesas mais famosas. Ela foi feita por Katsushika, nome japonês é difícil demais, por volta de 1831 e faz parte de uma série de 36 gravuras de vistas do Monte Fuji.
Na fase das ondas, vemos os barcos, que servem como referência de escala. Esse tipo de onda com crista alta e espumante não é típica dos tsunamis, mas de ondas de tempestade. Surfistas que gostam de ondas grandes assim, né, pessoal? A montanha atrás da pintura é o Monte Fuji, com o pico coberto por neve. Nota-se uma cor escura ao seu redor, indicando que há neblina. A ação se passa ao amanhecer e, apesar de a grande onda indicar a ocorrência de chuva, esse fenômeno não é observado no Monte Fuji e tampouco na cena principal. Na cena, há três barcos de alta velocidade usados para o carregamento de peixes vivos entre as cidades de Izu e Bozo para os mercados da Baía de Edo. Em cada barco há 8 remadores que se seguram ao máximo em seus remos e 2 passageiros. Por meio do retrato dessas pessoas é possível medir a onda como tendo aproximadamente 10 metros de comprimento. Ela forma um grande círculo que enquadra o Monte Fuji, passando a ideia de que logo o quebrará. Realmente é uma onda assustadora. As imagens divulgadas do tsunami de março de 2011 no Japão mostram que os tsunamis são diferentes das ondas comuns que vemos nas praias, que dissipam sua energia na onda de arrebentação por meio de movimentos de turbilhão sobre si mesmas. As ondas de tsunami se assemelham a uma maré alta que avança rapidamente sobre as terras imersas. Quer dizer, uma maré alta, mas com 10 metros, né, pessoal? A maré mais alta que eu já vi foi 10 metros, 3 metros. Agora, com 10 metros, realmente, para mim, é um tsunami. Não é uma maré alta, mas cientistas consideram dessa forma. Pessoal, essa parte aqui, eu reconheço que eu não expliquei muito bem para vocês, tá? Li muita coisa, mas antes da gente fazer prova, eu explico certinho isso daqui na revisão, tá? Porque realmente, por causa desse temporal que tá vindo aí, eu tô gravando aqui na minha casa e eu não gosto de ficar com equipamentos ligados durante temporal, tá? Além da gente correr o risco de perder o equipamento, ainda corre o risco de atrair raios, tá? Então, por hoje, pessoal, vou deixar essa aula por aqui. Fiquem com Deus. Na próxima semana nós continuamos. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa disso aqui que nós vimos nessa aula, pode me chamar no privado, pessoal, tá? Pode me chamar no privado que eu faço questão de explicar para vocês. Ou então a gente retoma isso daí na revisão para a prova, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Beijo.